Junto com a gordura abdominal, a barriguinha diminui. Este é um dos depósitos de gordura mais resistentes do corpo humano, especialmente nos homens. Estamos falando dos acúmulos de gordura laterais abdominais, conhecidos popularmente como pneuzinhos ou dobrinhas, ou em inglês, love handles. E sim, eles são frustrantes, persistentes, resistentes e dependentes de hormônios. Hoje, vamos estabelecer um plano de ação científico e realista para reduzi-los. Não posso te prometer milagres porque eles não existem, mas a verdade é que se você aplicar o que vou te contar hoje sobre treino, nutrição, hormônios e hábitos, em algumas semanas você vai começar a ver melhorias. O que são exatamente? Os pneuzinhos? São depósitos de gordura subcutânea localizados logo acima das cristas ilíacas, na altura do seu centro de gravidade. O aparecimento deles é muito comum a partir dos 30 anos por razões combinadas. Nessa idade, diminuímos o gasto energético de forma inadequada, já temos menor sensibilidade às catecolaminas, existem alguns depósitos de gordura subcutânea na maioria das pessoas. Uma vez instalados, os flutuadores tendem a aumentar cada vez mais ao longo da vida. Mas será que realmente podem ser reduzidos ou até eliminados? Antes de entrar nas estratégias específicas, lembra? Algo que só vou mencionar uma vez. Você precisa de um déficit energético sustentado. Neste outro vídeo, analisamos 15 formas de conseguir isso. Recomendo que você assista e escolha as que melhor se adaptam à sua vida. Agora sim, quer se livrar dessa gordura teimosa? Vamos lá. Primeiro, tenha paciência. Dou o conselho que você evita logo de início, pois sem isso o restante perde sentido. Esse tipo de gordura, devido a características hormonais, biomecânicas e anatômicas, é uma gordura muito resistente à eliminação. Primeiro, a gordura, tanto subcutânea quanto visceral, localizada no centro de gravidade do corpo, é muito mais difícil de eliminar do que a gordura localizada em áreas distais. Áreas acras como as pernas, braços ou rosto. Parece que o corpo humano tem uma predileção por armazenar gordura em regiões mais próximas ao centro de gravidade. Por isso, quando você começa um déficit calórico, um dos primeiros sinais de que está perdendo gordura é o afinamento do rosto ou o emagrecimento facial. Algo que, por outro lado, é uma mudança muito visível e motivo de muitos comentários. Ei, Borja, você ficou mais magro, né? Às vezes são comentários agradáveis e outras vezes nem tanto. Mas a gordura da barriga é a última a ir embora, quase sempre. Entender as características desse tipo de gordura é essencial se quisermos nos livrar dela. Ela tem um maior número de receptores alfa-adrenérgicos e um menor número de beta-adrenérgicos. Geralmente ocorre o oposto. Predominam os receptores beta-adrenérgicos que reagem ao exercício e ao jejum. O fluxo sanguíneo nessa área é menor. Precisamos que o sangue chegue bem à gordura se quisermos nos livrar dela. A razão é simples. A gordura é formada por triglicerídeos que se decompõem em ácidos graxos. Esses ácidos graxos precisam sair da gordura para chegar ao músculo e a outros tecidos, e lá serem oxidados. E as vias expressas não são outras senão os vasos sanguíneos. Maior sensibilidade ao hormônio insulina. Nesse tipo de gordura, o principal hormônio que armazena menor grau de lipólise, os ácidos graxos, são liberados nessas áreas com mais dificuldade. O que tudo isso quer dizer? Que a gordura dos pneuzinhos libera menos gordura para o sangue e em uma velocidade muito menor em relação a outras áreas, por isso ela é perdida de forma mais lenta. Também chega menos sangue nessas áreas para transportar os ácidos graxos liberados. E também que as células de gordura dessas áreas são mais sensíveis a hormônios acumuladores como a insulina, e isso facilita muito o acúmulo de gordura nessas regiões. Portanto, você precisa de paciência e deve sempre ter em mente que essa gordura será a última a desaparecer. Na verdade, a gordura visceral, que é muito mais perigosa, vai desaparecer antes dos pneuzinhos porque ela tem mais receptores beta-adrenérgicos. Isso é bom para a sua saúde, porque se a gordura visceral fosse como a gordura resistente, estaríamos com problemas, mas é ruim para a sua estética. Vamos falar sobre o treinamento Peripheral Heart Action. O que é esse tipo de treinamento? É uma metodologia de treinamento que combina o treino de força muscular e a capacidade cardiorrespiratória em uma mesma sessão. É como se você treinasse cardio e força ao mesmo tempo. É um método que surgiu na década de 40, mas começou a ser popularizado por alguns fisiculturistas. E é realmente simples de entender. Em alternar movimentos de membros superiores e inferiores, sem descanso entre os exercícios, essa é a chave, sem descanso entre os exercícios, esse é o segredo. A questão aqui está no pouco descanso, na seleção dos exercícios e em combinar músculos agonistas e antagonistas para não chegar à falha muscular.
Por exemplo, você começa com 10 repetições de agachamento a 60% da sua RM, depois passa para o supino, 10 repetições. Membros superiores, depois você volta a fazer levantamento terra ou avanços, em seguida passa para as barras fixas e vai alternando assim entre exercícios de membros superiores e inferiores, sem descanso ou com muito pouco descanso. O principal benefício do PH é que você vai combinar o trabalho de força e cardiovascular. Você vai aumentar consideravelmente o gasto calórico, vai economizar muito tempo, isso eu adoro, pois são treinos de no máximo meia hora. Na verdade, se você se animar a experimentar, vai ver como consegue manter mais de 25 minutos em um bom ritmo. E, portanto, é uma alternativa muito válida se você quer eliminar gorduras. Neste estudo, realizado com a metodologia PHA, os participantes melhoraram mais sua força máxima e o VO2 máximo do que aqueles que fizeram apenas HIIT. Isso não quer dizer que o HIIT não elimine essa gordura, mas é preciso fazê-lo direito ou combiná-lo com outra coisa. Vou explicar agora. Para combinar HIIT e LIS, primeiro vamos esclarecer ou relembrar a terminologia. O que era o HIIT? O HIIT? Muito fácil. Metodologia de treino que alterna alta intensidade com períodos de descanso ou baixa intensidade. O LIS, com L, é simplesmente um treino em intensidade baixa ou moderada e constante. A típica corrida contínua na zona 2-3, correr, nadar, remar, o que for. A alta intensidade é importante para estimular os receptores alfa-2 adrenérgicos nas áreas de gordura resistente. Na verdade, precisamos de intensidades superiores a 70% do VO2 máximo. Isso acontece porque a alta intensidade estimula a liberação de catecolaminas, hormônios do estresse como adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios se ligam aos receptores. Tem um problema. Você lembra o que acontecia? Alta intensidade não queima gordura, certo? Isso mesmo, embora em alta intensidade você não queime gordura, queima mais glicose. Isso não quer dizer que você não mobilize a gordura, lembre-se disso. Lipólise é a mobilização da gordura e oxidação é queimar gordura. São conceitos diferentes, mas claro, se você estimula a lipólise com o HIIT, e depois não queima esses ácidos graxos liberados, então o que acontece com esses ácidos graxos? Eles dizem, eu me resterifico para formar novos triglicerídeos e volto a me acumular. Por isso, por mais HIIT que você faça, se estiver em superávit, os ácidos graxos mobilizados vão se resterificar e você vai continuar como estava. Se você tira a gordura dos seus depósitos, mas não a utiliza, ela volta para os depósitos, volta para casa. É aqui que entra a utilidade do LIS. Logo após o HIIT, o treino em uma intensidade baixa ou moderada e mantida por um tempo. Um exemplo para colocar essa combinação em prática seria fazer uma série de sprints no estilo HIIT, por exemplo, 15 segundos de sprint e 45 segundos de descanso. E ao terminar esse HIIT, todas as séries do seu HIIT, fazer uma corrida contínua por meia horinha em uma intensidade baixa, realmente, e se o HIIT não for a sua praia, você também pode combinar o treino de força com um LIS ao terminar sua sessão, aquela típica combinação de força e cardio de sempre. Antes de continuar, anuncio que já estão disponíveis consultas médicas online, assessorias nutricionais e de treinamento na Empower Academy. Você pode se inscrever aqui mesmo, fique tranquilo, vamos te avisar, vamos continuar. Escolha carboidratos que saciam. Muitos de vocês, na hora de perder gordura teimosa, optam por uma dieta baixa em carboidratos ou cetogênica. Embora isso funcione para alguns, principalmente quem tem percentual de gordura alto, é diferente ao eliminar gordura teimosa. Normalmente não é suficiente, já que precisamos dos carboidratos para treinar com alta intensidade e uma dieta cetogênica é uma dieta praticamente sem carboidratos. Por isso, prefiro que você escolha fontes de carboidratos que saciem, como batata cozida, ao invés de eliminar todos os carboidratos. Apesar de ter fama de alimento que engorda, a verdade é que a batata cozida ou assada, com um pouco de sal ou até mesmo um fio de azeite, é uma das fontes de carboidratos mais saudáveis e saciantes que existem. Use-a. Combinar uma boa fonte de proteína, como leguminosas ou ovo com batata assada ou cozida, vai te ajudar a manter esse déficit calórico pelo tempo necessário para perder essa gordura. Rebelde. Continuamos com eliminar completamente os açúcares simples? Sim, os açúcares são carboidratos, essas gordurinhas, sim, eu recomendo que você elimine completamente os açúcares simples. Por muitos motivos, e não apenas porque aumentam a insulina, sim, é verdade que os açúcares aumentam muito a insulina e ter picos contínuos de insulina ao longo do dia, de forma crônica, é a maneira mais fácil de acumular gordura. Por isso, açúcares simples e carboidratos refinados estão ligados a esses problemas de saúde e à resistência à insulina. A insulina é um hormônio antilipolítico. Quando está alta, impede que as células de gordura liberem ácidos graxos no sangue. Mas além da insulina, os açúcares simples e adicionados têm um efeito nulo sobre a saciedade e permitem que você coma mais calorias do que deveria, sem perceber.
Além disso, a frutose adicionada a refrigerantes e alimentos ultraprocessados em um contexto de sedentarismo facilita muito a resistência à insulina. É uma das coisas que mais facilita isso. E, por último, mas não menos importante, treinar a musculatura abdominal oblíqua, você precisa trabalhar os oblíquos, externos e internos. Por quê? Mesmo com o mesmo percentual de gordura, digamos 15%, a pessoa que tiver uma musculatura oblíqua mais firme e volumosa vai disfarçar muito melhor a gordura subcutânea que está sobre essa musculatura. E agora vou te passar 3 exercícios que trabalham de forma brutal os seus oblíquos. O primeiro é o Pallof Press com cabo, é um exercício de antirrotação que ativa intensamente. É duríssimo para o oblíquo interno e externo, além disso a rotação é controlada com o cabo, sendo muito transferível para esportes e para o dia a dia. Por fim, a prancha lateral traz isometria aos oblíquos, ajudando a prevenir dores lombares e melhorar o desempenho. Se você incluir esses exercícios na sua rotina, vai trabalhar muito melhor os oblíquos do que fazendo 300 abdominais por dia. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por se inscrever e vamos continuar nos fortalecendo.